O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinando-se profundamente diante dele, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada, e a partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, na liturgia da palavra deste dia, a tônica recai sobre a fé. A fé é um elemento fundamental para que as ações de Deus ocorram em nossa vida. A fé nos move, nos impulsiona, nos faz se levantar diante nossos projetos, diante de tudo o projeto de Deus. Deus nos criou à sua semelhança, nos abençoou. Na primeira leitura vemos Jacó na sua relação com Deus. Uma relação pontuada na fé que herdou dos seus pais. Este texto mostra que quando confiamos, acreditamos que os acontecimentos da nossa vida não são por acaso, mas Deus quer nos dizer alguma coisa. Na liturgia da palavra, celebrando diariamente a Eucaristia, nós acompanhamos o livro de Gênesis. O Abraão, que foi chamado para deixar sua terra, ele que confiou na palavra e na promessa de Deus. Seu filho Isaac, filho da promessa, um filho que Abraão queria sacrificar, mas Deus vai parar a mão de Abraão. A figura de Isaac se torna uma figura do Filho de Deus, que Deus Pai ofereceu pelos nossos pecados. E agora temos o terceiro, o patriarca Jacó. Ele se dirige em uma viagem à terra de Harã, porém para no lugar depois marcado em Israel, pelo poço de Jacó, e de modo especial por
um lugar onde ele vai reconhecer Betel. Esta é a morada de Deus. Num sonho, Jacó vê uma escada, os anjos descendo e subindo. Mas lá no topo da escada estava o Senhor que dizia: eu sou o teu Deus, Deus de teus pais, Abraão, Isaac. Quando depois Deus vai se revelar a Moisés, vai lembrar nesta mesma sequência: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Jesus vai usar este mesmo texto quando vai falar da ressurreição. Não lestes que está escrito: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não são Deus que morreram, mas daqueles que estão vivos na sua presença. Por isso hoje a liturgia quer nos mostrar que a presença de Jesus é o cumprimento das promessas. Onde está Jesus, está a vida, a saúde. Então a fé que se manifesta exatamente naquele chefe da sinagoga que se aproxima de Jesus pedindo para ele impor a mão sobre a filha que morreu. A liturgia ela nos alimenta desta mesa de modo sábio. Nós ouvimos este evangelho domingo retrasado. Ouvimos na versão do evangelista Marcos. Agora, o Mateus, numa narração mais breve, abreviada, porém o essencial se encontra aqui. O chefe se aproximou de Jesus, pedindo para que ele curasse a sua filha. No meio do caminho à casa do chefe da sinagoga, acompanha uma grande multidão e uma mulher movida pela fé vai se aproximar pensando: se eu tocar a barra do seu manto, serei curada. Isso acontece. Marcos nos dizia que Jesus se voltou perguntando: quem é que me tocou? Os discípulos vão responder: no meio desta multidão te comprime, tu perguntas quem me tocou? Mas Jesus procurava exatamente aquela que vai confessar. Ela se prostrou diante do Senhor. E Jesus vai responder: coragem, filha, tua fé te salvou. E da sua doença foi curada. A hemorragia estancou de imediato. E agora Jesus, na casa de chefe da sinagoga, vai mostrar que tem poder até sobre a morte. Ele manda retirar todos que faziam alvoroço, que choravam. E vai dizer: a menina não morreu, está dormindo. É interessante. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele vai dizer: Lázaro está dormindo. Aqui pela segunda vez, disse: menina está dormindo, porque para Deus a nossa morte terrena é um sono. É um sono do qual Deus, pelo poder de Jesus ressuscitado, nos desperta para a vida eterna. Mas é necessário ter fé, confiar. A liturgia deste dia, ela nos encoraja para que possamos olhar os acontecimentos do dia a dia, reconhecendo a presença de Deus, para que possamos confiar a Deus tudo. A viagem, interessante, bela esta oração, em que Jacó confia a Deus, ele confia que Deus vai o acompanhar. É importante, ao acordar, ao iniciar uma viagem, entrar no carro, no ônibus, confiar a sua vida a Deus. Ter
esta intimidade com Deus, a ponto que Jacó vai dizer: o Senhor está presente aqui. Exatamente aqui neste primeira leitura, Deus vai dizer: em ti serão abençoadas todas as nações no mundo. Ontem a igreja estava celebrando os apóstolos São Pedro e São Paulo, o dia do Papa. E o nosso Papa Francisco, ontem foi submetido a um procedimento cirúrgico. Foi necessário, já está se recuperando. Mas assim como no tempo de Pedro a igreja estava em oração, pelo Pedro, chefe da igreja, também nós queremos continuar nossa oração pelo Papa Francisco. Ele que nos ensina, que nos mostra exatamente reconhecer sinais da presença de Deus no meio de nós, especialmente nos acontecimentos difíceis, nos desafios, no tempo desta pandemia. Mais uma vez, queremos suplicar o fim desta doença. Portanto, com toda a confiança, queremos agora apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces, as intenções da Santa Igreja.